Um fuzil apontado. Dedo no gatilho. Silêncio absoluto. Só o vento carregando cinzas de uma cidade que já não existia mais. O pracinha Hélio Drummond não piscou. Do outro lado da mira, a 30 metros, uma figura cambaleava entre os escombros com um fuzil maior do que o próprio corpo. Uniforme alemão rasgado, botas 3 números acima do pé e um rosto. Um rosto que fez Hélio soltar o ar devagar, como se o chão tivesse sumido debaixo das suas botas. Era uma criança, 12, talvez 13 anos. Olhos arregalados, lábio tremendo, segurando a arma com as 2 mãos como quem segura a última coisa que restou do mundo. O menino não atirou, não correu. Ficou parado, olhando para aquele soldado moreno do outro lado do mundo que também tinha parado, e também não conseguia puxar o gatilho. Naquele instante, a guerra parou de fazer sentido. O que ninguém conta é que isso não aconteceu uma vez. Aconteceu dezenas de vezes naqueles últimos dias sangrentos, e os pracinhas precisaram tomar uma decisão que nenhum manual militar jamais previu. Uma decisão que poderia custar a carreira, a liberdade ou a própria vida deles. Se você quer saber o que esses homens escolheram e o que aconteceu com aquelas crianças, fica até o final, porque o detalhe que encerra essa história vai ficar na sua cabeça por dias. Inscreve no canal, ativa o sininho e me conta. De qual cidade e país você está assistindo isso agora? Hélio abaixou o fuzil devagar. O menino não se mexeu. Continuava ali, congelado, com aquela arma pesada tremendo nas mãos pequenas. À frente de Hélio, o sargento Teodoro Bastos parou também. Nenhuma palavra. Só o barulho distante de artilharia, quilômetros atrás, lembrando que a guerra ainda não tinha terminado para todo mundo. O vilarejo de Creutzfeldt, um lugar que já foi cidade e agora era só memória e entulho, não tinha mais janelas. As paredes de pedra ainda estavam de pé, mas ocas por dentro, como dentes quebrados enfileirados à beira da estrada. A fumaça tinha parado horas antes. O silêncio que ficou era pior do que o barulho. Era o silêncio de quem perdeu tudo e ainda não percebeu. O pelotão brasileiro entrou pela rua principal com cautela. Eram 17 homens, todos da Força Expedicionária Brasileira, todos com semanas de combate nos ossos e pouca coisa nos estômagos. Teodoro era o primeiro da fila, Hélio, o segundo. O tenente Marcos Figueiredo caminhava no meio, olhos varrendo cada vão de porta, cada sombra dobrada sobre os escombros. Foi Teodoro quem viu o movimento primeiro, um vulto saindo de trás de uma parede destruída, tropeçando nas pedras soltas. A mão dele subiu automática, punho fechado, sinal de parada. O pelotão congelou. Hélio levantou o fuzil. E então a figura emergiu da sombra, e o tempo estranhou. O menino tinha um número costurado no peito do casaco, 47, como se nem nome ele tivesse mais, só um número numa fila que ninguém sabia onde terminava. O uniforme era da juventude hitlerista, puído e sujo, com uma mancha escura na manga esquerda que podia ser lama ou sangue. O fuzil que ele carregava era um Karabiner 98, pesado demais para aqueles braços. Hélio baixou a arma. Teodoro não. Segura, Hélio disse baixo, sem tirar o olho do menino. Segura, Theo. O sargento demorou 3 segundos para obedecer. 3 segundos que pareceram 1 minuto inteiro. O menino olhou de um para o outro sem entender o idioma, mas entendeu o gesto e largou o fuzil no chão com um baque seco que ecoou entre as paredes vazias. O tenente Figueiredo chegou por trás e ficou olhando para a criança por um longo tempo sem falar. Depois virou para os homens e disse apenas: "Amarra e traz." Mas a voz saiu diferente, mais baixa do que o normal, como se as próprias palavras tivessem pesado mais do que ele esperava. Enquanto 2 pracinhas se aproximavam do menino, Hélio ficou parado, olhando para o fuzil no chão. Uma arma de adulto, larga, pesada, com a coronha gasta de tanto uso. Ele tentou imaginar quem tinha colocado aquilo na mão de uma criança, e não conseguiu terminar o pensamento. O pelotão seguiu pela rua. O menino foi conduzido ao meio, os pulsos amarrados na frente com uma corda fina. Ele caminhava olhando para o chão, passos curtos, como se tivesse medo de tropeçar e cair na frente daqueles homens que não entendiam sua língua.
Hélio andava 2 metros atrás e não conseguia parar de olhar para as mãos do garoto. Pequenas demais para segurar um fuzil, pequenas demais para estar ali. A primeira casa intacta do vilarejo serviu de posto avançado. O tenente Figueiredo sentou o menino num canto e tentou interrogá-lo com o pouco alemão que sabia. O garoto não respondeu nada. Só ficou com a cabeça baixa, repetindo uma palavra em voz muito baixa, quase inaudível. Hélio ficou perto da porta escutando. Levou um tempo para entender o que o menino murmurava sem parar. Mutter, Mutter, Mutter. Mãe. Teodoro encostou na parede do lado de fora, acendeu um cigarro e ficou olhando para o céu cinza. Hélio saiu e ficou ao lado dele sem falar. Os dois ficaram assim por um tempo. O barulho distante da artilharia, a fumaça velha no ar e dentro da casa, um menino de 13 anos chamando pela mãe numa língua que ninguém ali entendia. Quantos anos você acha que ele tem? Teodoro perguntou sem olhar para Hélio. Menos do que meu sobrinho, Hélio respondeu. O sargento deu uma tragada longa e jogou o cigarro no chão antes da metade. Não disse mais nada. O que nenhum dos dois sabia ainda era que aquele menino não estava sozinho. A 200 metros dali, dentro das ruínas de uma antiga escola, havia mais. Muito mais. E quando o pelotão descobrisse isso, o tenente Figueiredo ia receber uma ordem que ia mudar tudo. Uma ordem que nenhum dos seus homens ia conseguir cumprir sem que algo dentro deles quebrasse para sempre. A escola não tinha mais telhado. As paredes ainda seguravam o peso do que restava. Vigas tortas, carteiras viradas, um quadro negro partido ao meio com letras em giz que a chuva não tinha apagado ainda. E no meio daquilo tudo, encolhidos nos cantos embaixo das carteiras, atrás das vigas caídas, havia crianças. 23 delas nos cômodos principais. E quando um dos pracinhas vasculhou a sala dos fundos, encontrou mais uma, sozinha, encolhida debaixo de uma mesa virada, abraçada aos próprios joelhos. 24 no total. Todas fardadas. Todas armadas. Nenhuma com mais de 15 anos. O tenente Figueiredo parou na entrada e ficou olhando por um longo tempo. Hélio estava ao lado dele. Teodoro, um passo atrás. Ninguém falou nada por quase 1 minuto inteiro. Só o vento entrando pelas janelas sem vidro e o som de algum choro abafado vindo de um canto que ninguém conseguia identificar. Meu Deus, Teodoro disse. Só isso. Figueiredo entrou devagar, mãos levantadas, fuzil pendurado nas costas. Fez sinal para os outros fazerem o mesmo. Os meninos se encolheram ainda mais quando os pracinhas avançaram. Alguns apontaram as armas com mãos que tremiam tanto que Hélio ficou rezando em silêncio para que nenhum dedo escorregasse no gatilho por acidente. Uma bala perdida ali dentro podia transformar aquilo em massacre em menos de 10 segundos. Não atirem! Figueiredo repetia em alemão quebrado, palmas abertas. Nicht schießen, nicht schießen. Um a um, os fuzis foram baixando. Não por convicção, por exaustão. Aqueles meninos estavam no limite. Alguns tinham ferimentos mal enfaixados com tiras de uniforme rasgado. Outros estavam com os olhos fundos de quem não dormia há dias. Um deles, o mais novo de todos, estava descalço. E Hélio só percebeu isso quando quase pisou num pé pequeno e branco no meio da poeira. Figueiredo mandou 2 homens buscar água e o que restava das rações. Enquanto isso, ficou em pé no centro da sala, olhando para aquelas 24 crianças enfileiradas contra a parede, e tentou montar na cabeça o que ia escrever no relatório. Prisioneiros de guerra tinham protocolo, combatentes capturados tinham protocolo. Mas crianças de 12 anos com uniforme nazista, isso não estava em nenhum manual que ele tinha lido. O rádio crepitou às 17h40. Era o Major Albuquerque, do Comando Avançado, a 6 quilômetros dali. A voz saiu seca, direta, sem margem para interpretação. Figueiredo. Resistência capturada deve ser neutralizada ou entregue ao comando aliado para processamento. Sem exceções. Confirmado? Figueiredo olhou para os meninos. O mais velho tinha, no máximo, 15 anos. O mais novo, talvez 8 ou 9. Impossível saber ao certo com aquela sujeira no rosto. Segurou o rádio por um momento sem responder.
Confirmado, ele disse, e desligou. Teodoro olhou para ele de soslaio. Hélio também. Figueiredo guardou o rádio no cinto e ficou de costas para os dois por um longo tempo, olhando para a parede. O que a gente vai fazer? Hélio perguntou baixo. Eu ainda não sei, o tenente respondeu. E pela primeira vez desde que Hélio o conhecia, a voz de Figueiredo soou como a de um homem que não tinha certeza de nada. A noite fechou rápido. Os pracinhas se revezaram na guarda, enquanto os meninos dormiam no chão da escola destruída, enrolados nos próprios casacos. Hélio ficou na primeira vigília e passou a hora inteira olhando para aqueles rostos adormecidos, bocas abertas, respiração pesada, alguns mexendo os lábios como se sonhassem. Guerreiros que pareciam, dormindo, exatamente o que eram: crianças. Foi durante a segunda vigília que o menino do número 47, o primeiro que tinham capturado, se aproximou de Hélio com algo na mão. Um pedaço de papel amassado, arrancado de algum caderno que sobrou na escola. Estendeu para Hélio sem falar. Hélio abriu com cuidado. Era um desenho a lápis. Tosco, as linhas tortas como todo desenho de criança, mas inconfundível. Uma mulher de cabelos compridos, sorrindo, com os braços abertos. Embaixo, numa letra miúda e irregular, uma palavra só: mama. Hélio dobrou o papel com cuidado e devolveu para o menino. O garoto abraçou o papel contra o peito e voltou para o canto dele sem dizer nada. Hélio ficou olhando para a parede por um longo tempo depois disso, e quando Teodoro veio render a guarda, percebeu que o companheiro tinha os olhos vermelhos. Alergia, Hélio disse antes que Teodoro abrisse a boca. O sargento não respondeu. Só assentiu e ocupou o posto. De manhã cedo, antes do sol raiar, Figueiredo reuniu os homens do lado de fora. Falou baixo, olhando para cada um. O plano era simples e arriscado ao mesmo tempo. Os 24 meninos não seriam entregues ao comando aliado. Seriam escoltados até o posto da Cruz Vermelha, a 18 quilômetros dali, registrados como civis deslocados, não como prisioneiros de guerra. O relatório ia dizer que a escola estava vazia quando o pelotão chegou. Teodoro foi o primeiro a falar. E se descobrirem? Se descobrirem, Figueiredo respondeu, a culpa é só minha. Vocês seguiram ordens. Eu é que não segui. Ninguém protestou. Ninguém concordou em voz alta. Mas quando Figueiredo perguntou quem estava dentro, 16 mãos se levantaram ao mesmo tempo, no silêncio frio da madrugada alemã, sem hesitação, sem discurso. 16 homens que tinham atravessado o Atlântico para lutar numa guerra que não era deles e que agora arriscavam tudo para salvar os filhos do inimigo. O pelotão começou a se preparar para a marcha. Mas a 18 quilômetros dali, sem que ninguém soubesse ainda, um oficial britânico tinha recebido um relatório de movimentação suspeita na região de Creutzfeld e estava a caminho. O oficial britânico se chamava Coronel Edmund Hare. Chegou a Creutzfeld às 6 da manhã com 4 soldados e um jeep coberto de lama, a voz seca e os olhos do tipo que não aceita explicação. Só resultado. Desceu do veículo antes de ele parar completamente, bateu as botas no chão e foi direto ao encontro de Figueiredo com um mapa dobrado na mão e uma expressão que já era uma acusação. Recebi um relatório de prisioneiros capturados neste setor, Harry disse em inglês, sem cumprimento. Onde estão? Figueiredo não piscou. Escola estava vazia quando chegamos, coronel. Sinais de ocupação recente, mas nenhum prisioneiro. Harry olhou por cima do ombro de Figueiredo para os pracinhas enfileirados. Olhos que pesavam cada rosto procurando a fresta, o desvio, o homem que ia quebrar. Hélio olhou de volta sem mover um músculo. Teodoro também. Os 16 homens ficaram parados como pedra. O mesmo silêncio de quem decidiu junto, caiu junto. O coronel caminhou devagar até a entrada da escola e ficou parado ali por um longo momento. Olhou para o chão. As marcas de botas pequenas na poeira ainda estavam lá, inconfundíveis, indo em direção ao fundo da sala. Ficou olhando para aquelas pegadas por tempo demais. Depois virou e caminhou de volta para o jipe sem dizer nada. Já com a mão na porta do veículo, parou. Ficou de costas para Figueiredo por quase 10 segundos. E então disse em voz baixa, sem se virar. Se eu fosse você, tenente, eu me apressaria.
18 quilômetros é uma distância longa com civis deslocados. Subiu no jipe. Partiu. Figueiredo ficou parado no meio da rua, olhando a poeira que o veículo deixou para trás. Hélio chegou ao lado dele. Ele sabia, Hélio disse. Sabia, Figueiredo confirmou. E escolheu não ver. A marcha começou 40 minutos depois. 24 meninos. O número 47 na frente, o descalço no meio, carregado nas costas por Teodoro, que disse que era porque o ritmo tinha que ser mantido, e não por nenhuma outra razão. Os fuzis tinham sido enterrados numa vala rasa atrás da escola. As crianças caminhavam sem armas, sem números no peito. Figueiredo tinha mandado cortar os emblemas antes de sair. A floresta cobriu o pelotão por boa parte do caminho. O frio da manhã ia cedendo aos poucos e, em algum momento, sem que ninguém ordenasse, os meninos alemães começaram a caminhar mais perto dos pracinhas, não por medo, mas pela proximidade que nasce quando dois grupos de pessoas percebem que estão igualmente perdidos no mesmo mundo quebrado. Hélio acabou caminhando ao lado do número 47 por quase 2 horas. O menino não falava português. Hélio não falava alemão. Mas em algum ponto do caminho, o garoto apontou para o próprio peito e disse: Kurt. Hélio apontou para si mesmo: Hélio. Kurt repetiu o nome 3 vezes, errando a pronúncia nas 3. E pela primeira vez em dias, Hélio sentiu algo parecido com vontade de sorrir. O posto da Cruz Vermelha apareceu no fim de uma estrada de terra às 11 da manhã, sinalizando com a bandeira branca e vermelha que balançava no vento frio. Uma enfermeira suíça chamada Ingrid foi a primeira a sair, e quando viu aquela fila de crianças saindo da floresta escoltadas por soldados brasileiros, ficou parada na porta por um momento, sem entender o que estava vendo. Figueiredo se apresentou, entregou um documento manuscrito que ele mesmo tinha redigido durante a marcha e disse que eram civis deslocados encontrados numa zona de conflito, em situação de risco. Ingrid olhou para os meninos, olhou para o papel, olhou para Figueiredo. Depois guardou o papel no bolso do avental e disse apenas: Entrem. A entrega durou 40 minutos. Um a um, os meninos foram encaminhados para dentro do posto. Alguns olharam para trás antes de entrar, para aqueles soldados morenos de outro continente que tinham aparecido na guerra deles, e sem explicação, tinham escolhido não apertar o gatilho. O número 47, Kurt, foi o último a entrar. Parou na porta, virou para Hélio e disse uma frase inteira em alemão que nenhum pracinha entendeu. Ingrid, que tinha ouvido, traduziu em voz baixa. Ele disse que quando a guerra acabar, vai aprender a língua de vocês. Kurt entrou. A porta fechou. O pelotão ficou parado do lado de fora por um momento que ninguém soube medir. Teodoro acendeu um cigarro. Dessa vez não jogou fora antes da metade. Figueiredo dobrou o mapa, colocou no bolso e olhou para os seus homens sem discurso, sem cerimônia. Vamos, ele disse. E virou de costas para o posto. A marcha de volta foi silenciosa. Nenhum dos 16 homens falou sobre o que tinha acontecido, não porque fosse segredo, mas porque algumas coisas não precisam de palavras para serem entendidas por quem esteve lá. Eles tinham desobedecido uma ordem, tinham arriscado a carreira, o posto, a liberdade. E tinham salvado 24 crianças que a guerra tinha transformado em soldados antes que tivessem idade para decidir se queriam ser. 3 semanas depois, Figueiredo foi convocado para prestar esclarecimentos ao comando. O inquérito durou 2 dias. No 3º dia, o processo foi arquivado sem explicação oficial. E o nome de Edmund Hare não apareceu em nenhum documento. Alguém, em algum nível acima de todos eles, tinha decidido que certas histórias ficam melhor guardadas do que contadas. Hélio voltou ao Brasil em novembro, desembarcou no porto do Rio de Janeiro, com a mesma mochila que tinha levado, mais leve de munição e mais pesada de silêncio. Nunca contou a história para ninguém durante anos, nem para a mulher, nem para o sobrinho que tinha crescido enquanto ele estava fora. Guardou o que aconteceu em Creutzfeldt, no mesmo lugar onde os homens guardam as coisas que os mudaram sem pedir licença. Mas 42 anos depois, em 1987, uma carta chegou ao endereço dele em Belo Horizonte, envelope alemão, letra miúda, papel fino.
Hélio abriu na varanda de casa, no fim da tarde, com os óculos novos que o filho tinha dado de presente. Leu uma vez, leu de novo, dobrou com cuidado e ficou olhando para o jardim por um longo tempo. A carta tinha 3 parágrafos. No último, escrito num português carregado de sotaque, mas perfeitamente compreensível, dizia: Aprendi a língua de vocês. Demorei mais do que prometi, mas cumpri. Assinado, Kurt. Hélio Drummond nunca recebeu medalha pelo que fez em Creutzfeldt. Nenhum dos 16 homens recebeu. O que eles fizeram não entrou em nenhum relatório oficial, não virou monumento, não ganhou data comemorativa. Mas 24 crianças cresceram, viveram, tiveram filhos, porque um grupo de brasileiros do outro lado do mundo decidiu que havia uma linha que a guerra não tinha o direito de cruzar. Isso é o que os livros não contam sobre a FEB. Não foi só coragem de atirar, foi coragem de não atirar. Foi a força de olhar para o inimigo, ver um ser humano e escolher a humanidade no lugar da ordem. Esses homens foram ao inferno de uniforme e voltaram com a alma intacta, e isso talvez seja a maior vitória que um soldado pode ter. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e vai até o comentário fixado aqui embaixo porque deixei algo especial para você. Nosso conteúdo escrito com muito mais detalhes dessa história e de outras que a guerra tentou apagar. Está tudo lá te esperando. E antes de sair, me conta nos comentários. De qual cidade e país você está assistindo? A história da FEB merece ser lembrada em cada canto do mundo.